Aula número 51. A terceira fase do modernismo. João Cabral de Melo Neto. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. João Cabral de Melo Neto é o autor, poeta mais importante da terceira fase do modernismo. João Cabral de Melo Neto é o poeta mais importante da terceira fase do modernismo. A terceira fase do modernismo, os professores, os críticos, costumam colocar de 1940 até esses dias, com a publicação de Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa. Hoje estamos falando de João Cabral de Melo Neto, que nasceu em Recife, viveu muito no interior de Pernambuco, nos engenhos, e faleceu em 1999. Estudou em colégio religioso, fez carreira diplomática, conheceu vários países, contudo, por cerca de 11 a 12 anos viveu na Espanha. Serviu como embaixador na Espanha. E parece que a Espanha ficou muito mais próxima de sua poesia, de sua alma, de seu espírito. Ele mesmo confessou publicamente que era difícil fazer uma poesia em língua que não é a língua materna. Nunca fez, ou pelo menos não conheço. Mas o tema de suas poesias giram sobre Sevilha, sobre a Espanha, sobre Madrid, sobre o espanhol, sobre a cultura espanhola. Sem dúvida nenhuma, o país Espanha influenciou a cultura de João Cabral de Melo Neto. Na juventude ele foi esportista, jogador de futebol, foi atleta naqueles times importantes de Pernambuco. Ele mesmo disse que a vocação dele seria ser crítico literário. Disse isso publicamente. Eu ouvi sua fala. Crítico literário. É a paixão dele, observar uma poesia, ler uma poesia e fazer a crítica literária sobre a poesia. Então eu diria, já que ele não é um crítico literário, ele é um crítico poeta. Daí a técnica perfeita de seus versos. Seus versos têm uma técnica, tem uma delícia de palavra que você precisa entender, buscar, interpretar o significado de toda aquela cultura enorme que ele demonstra no poema. O poema é escrito com técnica. Também tinha vocação para pintor. Ele mesmo disse, gostaria de ter sido pintor. Primo de Manuel Bandeira, sem dúvida nenhuma, lia as poesias desde a juventude, possivelmente do próprio primo, e demonstrou
aos professores brasileiros que, de fato, ele é um poeta que deve ser ensinado no colégio, suas poesias interpretadas, e ainda há poesias que merecem interpretação. Vamos colocar no vídeo a poesia que eu acabei de ler, Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Na minha época de professor de cursinho, alguns professores de tendência esquerdista gostavam muito da poesia. Levavam para o lado político, dizendo que uma ideia não se prega isoladamente, que é essa a interpretação que lhe dava a poesia de João Cabral de Melo Neto, é essa que eu acabei de declamar. Um galo sozinho não tece amanhã. Então, um socialista é preciso de um outro, e daquele outro, que juntos podem, então, fazer uma revolução e tomar o poder e instituir no país o regime que eles defendiam. Eu não digo que é socialista, mas pode ser interpretado de uma maneira ampla, ou seja, uma ideia a ser propagada, sem dúvida nenhuma, depende do convencimento que você tem capacidade de realizar em outros colegas, em outros pensadores. Então vamos lá. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele observa. Aí já vejo a poesia de João Cabral de Melo Neto, a maneira de escrever. Observa o texto, de um que apanhe esse grito que ele... E o lance, ele deixou oculto, ele deixou em elipse o que segue a esse que ele. Talvez de um outro que apanhe esse grito que ele realizou, que ele fez, que ele proferiu, que o apanhe o grito que outro galo antes, e continua, e o lance, quer dizer, que outro galo também fez. A poesia tem essa técnica, se você não tiver o cuidado de interpretar, perde o todo. Enfim, é preciso que um ideal seja, por metáfora, comparado ao canto do galo. Ele canta de manhã. O galo canta 3 vezes, segundo os caboclos falam. À meia-noite, às 3 da madrugada e às 6 horas da manhã. Antigamente, o horário era dado pelo cantar do galo. A missa do galo não é outra coisa senão a missa da meia-noite. E quando Cristo diz, antes que o galo cante 3 vezes, você me trairá, ele está dizendo antes das 6 horas da manhã. Antes que o galo cante 3 vezes, ou seja, antes das 6 horas da manhã, antes do amanhecer. Então a poesia de João Cabral de Melo Neto tem essa beleza que eu interpreto, que um ideal só se consegue quando você convence outros a partilharem do mesmo ideal. Um galo sozinho não tece amanhã. E lá no final, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Mulher sentada. Mulher e pombos. Mulher entre sonhos. Nuvem nos seus olhos? Nuvens sobre seus cabelos. A visita espera na sala. A notícia no telefone. A morte cresce na hora. A primavera além da janela. Mulher sentada, tranquila na sala, como se voasse. No vídeo, a poesia. Se eu desse um novo título à poesia, um outro título à poesia, que resumisse seu tema, seria
solidão. Mulher, mulher e pombos, observe a frase: a visita espera na sala. Posso interpretar que a visita espera na sala alguém. A visita é o sujeito da oração e espera alguém na sala. Mas eu estou falando com João Cabral de Melo Neto. A frase de baixo, a notícia vira no telefone, a morte cresce na hora, a primavera além da janela, me indica que ela é que espera a visita na sala. Então a visita é objeto direto do verbo esperar. Esse tipo de construção é típica de João Cabral do Melo Neto. Fica com você a interpretação. Solidão. Solidão de uma mulher que não tem nuvem nos olhos, tem nuvens no cabelo. A solidão de ficar à sala esperando a visita e a notícia no telefone e a morte crescendo toda hora e a primavera além da janela, não mais aqui. Solidão. A educação pela pedra. Uma educação pela pedra. Por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal. Pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao fluir e ao fluir, a ser maleada, a de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta, lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Talvez essa poesia seja mais típica de Cabral, de Melo Neto, no sentido de ensinar o estilo de Cabral. O estilo de Cabral. A quem presta vestibular, se for questionado o estilo de João Cabral de Melo Neto, essa poesia é a mais eloquente para demonstrar o seu estilo, o seu jeito de escrever, a sua técnica. Uma educação pela pedra, por lições. Então, vocês estão percebendo a elipse aí de algumas palavras para eu entender esse por lições. Uma educação pela pedra, é preciso lições. Para aprender da pedra, frequentá-la. Outra elipse. É preciso frequentá-la. Captar sua voz inefática e impessoal. Ou seja, é preciso captar sua voz inenfática, impessoal. Inenfática que não é enfática. Pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria, a que flui e a fluir, a ser maleada. A da poética, sua carnadura concreta, e de economia, seu adensar-se compacta. A pedra tem resistência ao ensinamento da moral, ao ensinamento da poesia e ao ensinamento da economia. Então ele diz, a lição de moral, sua resistência fria ao que flui. Poética, significando então a poesia concreta, por exemplo, só feita de substantivos, e a economia também, a terra, a pedra, a geografia, o Recife, o calor. O sertanejo
é um bruto e não aprende com a pedra. Como aprende os economistas, o poeta, o moralista. Ele, sertanejo, é a própria pedra. Ele não aprende, ele ensina. O sertanejo é uma pedra. Ele não aprende nada, ele ensina. Ensina moral, ensina economia, ensina poesia concreta. A pedra das lições, aquele que é rude. A pedra da lição de moral é inflexível. Lá embaixo, outra educação pela pedra do sertão, de dentro para fora, e pré-didática, ou seja, pré-histórica. No sertão a pedra não sabe licionar, e se lecionasse não ensinaria nada. Por que não ensina nada? Ela é que é o professor. O economista que aprenda com a pedra, o poeta que aprenda com ele, e todo político do país que aprenda com a pedra rude do sertão. A educação pela pedra. Os poemas que eu estou lendo, estou extraindo do livro João Cabral de Melo Neto, do professor Antônio Carlos Sechim. Ele escolheu muito bem as poesias. Não faz interpretação delas, mas escolheu muito bem. Sem dúvida nenhuma, é uma boa antologia para quem quer conhecer João Cabral de Melo Neto. Vamos ver então uma poesia de João Cabral de Melo Neto. Eu disse que ele tinha vocação para pintor. Ele disse, publicamente. Ele queria ser pintor. Não conhecemos nenhum quadro dele, mas o ideal dele era ter sido pintor. Então, ouça a poesia. A mesa. O jornal dobrado sobre a mesa simples. A toalha limpa. A louça branca e fresca como o pão. A laranja verde. Tua paisagem sempre, teu ar livre, sol de tuas praias, clara e fresca como o pão. A faca que aparou teu lápis gasto, teu primeiro livro cuja capa é branca e fresca como o pão. E o verso nascido de tua manhã viva, de teu sonho extinto, ainda leve, quente e fresco como o pão. É uma pintura, é uma natureza morta sobre as coisas matinais, sobre uma mesa, então as coisas, os objetos que estão sobre a mesa. O jornal dobrado sobre a mesa simples, a toalha limpa, a louça branca. E fresca como o pão. Esse verso, o quarto verso, a louça branca, faz um cavalgamento em fresca como o pão. É um enjambement que o francês diz. Quer dizer, terminou o verso, mas ele se completa no verso de baixo. E louça branca e fresca como o pão. Outra estrofe. A laranja verde, tua paisagem sempre, teu ar livre, sol de tuas praias clara. Olha uma novidade. Todos os substantivos vêm com adjetivos. Mas o adjetivo paisagem foi qualificado pelo advérbio sempre. Tua paisagem sempre. Como se eu dissesse, professor sempre. Pode ser que o verbo esteja oculto. Professor foi sempre e será sempre. Mas esse sempre é o adjetivo de paisagem e é um advérbio. Teu ar livre, esse ar é semblante, não é o gás, é o semblante. O ar livre, sol de tuas praias, clara, o adjetivo se revela a paisagem. Olha como Cabral mantém a técnica poética. Clara é a paisagem e fresca como o pão. A faca que apurou, teu lápis gasto, teu primeiro livro,
tua capa é branca e fresca como o pão, e o verso nascido de tua manhã viva, de teu sonho extinto, ainda leve, quente e fresco como o pão. Como é que eu vou interpretar quente e fresco como o pão? Porque quente é lá em cima o teu sonho extinto, ainda leve, quente e fresco como o pão. Ou seja, morre o sonho e nasce o verso. Talvez porque morreu o sonho é que nasce o verso. E o sonho e o verso é o sonho do homem acordado em vigília. Olha o texto bonito. E o verso nascido de tua manhã viva, de teu sonho extinto, ainda leve, quente e fresco como o pão. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alquidar e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, todas as palavras boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo, pois que catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente, certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura, fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Veja a poesia no vídeo. Ele compara o ato de escrever a catar feijão. Nós, quando escrevemos, ele, poeta, e todos nós, escrevemos, não é bem aquilo que queremos, rasgamos a folha, começamos outra vez, riscamos, alteramos. Ele compara ao catar feijão. O alguidar é um vaso em que eu coloco o feijão para catar. Por quê? Porque o bom feijão vai até o fundo. E a dona de casa sabe que aquilo que boiou, ele tira. Só que as palavras no papel, todas estão boiando. E eu tenho que escolher aquelas que devo jogar fora, por ser leve e oca, ou seja, sem nenhum sentido, palha, ou seja, insignificante, e eco, ou seja, aquilo que redunda no ritmo da frase de uma maneira deselegante, que produz o eco. No catar o feijão é simples, mas as palavras no papel viram pedras, perturbam o andamento da leitura, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não? Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo. Se eu não catar a palavra, obstrui a leitura, fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Comparação de catar feijão e catar palavras. Feijão é mais fácil. Aquilo que não presta, sobressai. Eu colho e tiro. Palavras, eu tenho que tirar aquelas que são ocas, leves, que não dizem nada e que não têm ritmo. Fábula de arquiteto. Arquitetura, como construir portas de abrir ou como construir o aberto. Construir
não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos, construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem, tudo se sanearia desde casas abertas, portas por onde jamais portas contra, por onde livres, ar, luz, razão certa. Até que tantos livres, o amedrontado, renegou dar a viver no claro e aberto, onde vãos de abrir, ele foi amurando opacos de fechar, onde vidro concreto, até refechar o homem na capela útero, com confortos de matriz, outra vez feto. O arquiteto constrói portas de abrir. Se não fosse assim, colocaríamos concreto. Há portas para sair. Para sair. A minha casa está em contato com o espaço físico exterior. A minha casa é um espaço físico. Está em comunhão, em concerto com a natureza. Essa é a atitude do arquiteto, sua profissão. Abrir portas e teto, em portas para sair e não portas para fechar. Contudo, olhe a última estrofe. Até que tantos livres, o amedrontando, esse mundo de medos, esse mundo de receios, esse mundo de solidão, esse mundo de receio do homem que está fora do seu teto. Então, até que tantos livres o amedrontando, renegou dar a viver no claro e aberto. Está vivendo em casa. Onde vão de abrir, ele foi amurando. Aquela porta que era de abrir, ele está amurando. Opacos de fechar. Onde vidros, concreto. Até refechar o homem. Onde? Na capela útero, com confortos de matriz, outra vez feto. É preciso dizer que João Cabral de Melo Neto pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Ele é conhecido também na Europa, principalmente pela publicação do seu livro Morte e Vida Severina. Esse livro foi traduzido para o alemão, para o francês, para o espanhol. Peça teatral representada pelos alunos da PUC em 1966. E levaram essa peça para a França. E na cidade de Nancy, numa reunião universitária, ganharam um prêmio de melhor peça. Lembro-me que as autoridades dificultaram a saída dos estudantes para a França, porque sabiam que representaria a peça de João Cabral de Melo Neto, julgando que seria uma peça subversiva. Longe disso. Morte e Vida Severina é a história de alguns nordestinos que, seguindo seu guia, o rio Capibaribe, marcham para o litoral. E toda a sua travessia é uma travessia de desgraça, de morte. É o homem lutando contra a terra, é o homem na miséria, equiparado a seres animais, marchando em busca de fugindo de uma desgraça e encontrando outra, até que no final encontra o nascimento de uma criança. E o nascimento de uma criança é a esperança de uma vida melhor. Alguns livros interpretam Morte e Vida Severina
como um livro pessimista. Com muito respeito, eu estou em posição contrária. Eu prefiro aceitar Morte e Vida Severina como uma peça otimista. Primeiro pelo título. O título natural seria Vida e Morte Severina, mas não é. É Morte e Vida Severina. A morte ficou para trás, a vida é uma esperança. O nascimento de uma criança, o nascimento de um nordestino, o nascimento de um ser humano é a esperança de uma nova vida. Por conseguinte, há uma diferença imensa entre comédia e drama. No drama, tudo vai bem no início. Tudo é concerto. Tudo é harmonia. Até que desaba o teto e é a desgraça. Esse é o drama. Na comédia, tudo é confuso. Tudo vai mal. Tudo é confusão. E no final, a beleza. No final, feliz. No final, esperança, harmonia. Um exemplo de comédia, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Que o título era só comédia, nem divina era. Foi colocado divina depois. Após, bem depois. A Divina Comédia. O inferno, desgraça. O purgatório, desgraça menor. E finalmente a contemplação de Deus no paraíso. Junto com Beatriz. Isso é otimismo. A peça Hamlet, de Shakespeare, eu já classifico como drama. Por quê? Porque o final é trágico. Vamos ver só o início da Morte e Vida Severina. Ele mesmo disse pessoalmente, o João Cabral de Melo Neto, numa entrevista dada, declarou que é uma peça simples, uma peça fácil de entendimento. Ele foi muito humilde na explicação do texto. Eu acho um texto maravilhoso, um texto de esperança, um texto em que ele acredita que o nascimento de um ser humano é a esperança de um dia melhor. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Meu nome é Severino, não tem outro de Pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isto ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos. É o Severino de Maria, do Zacarias, lá da Serra de Costela, limites da Paraíba. Mas isto ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulher de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, da mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina,
a de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado de cinza. Mas, para que conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história da minha vida, possa ser o Severino que em vossa presença imigra. Nome de pia, nome de batismo. Observa para falar quem ele vai dando restrições, que nós chamamos em língua portuguesa, na função sintática, adjunta de nominais ou aposto. Ele vai estreitando o nome para chegar até a pessoa dele. Então ele diz, Severino de Maria, Severino de Maria do finado Zacarias, Severino da Maria do Zacarias, lá na Serra de Costela, limite a Paraíba, Severino que em vossa presença imigra. Sesmaria no texto é uma terra inculta para o trabalho nordestino. É uma terra inculta, é nela que ele trabalha. Romaria, peregrinação que se fazia para Roma, daí o nome Romaria de Roma, uma procissão. E a fome? Onde está a fome no texto? Cabeça grande, que a custo se equilibra, é fome. Ventre crescido, pernas finas, sangue de pouca tinta. E a morte está presente no texto. Jovem, há traição, emboscada, fome, fraqueza e doença. Terra sempre extinta, abranda as pedras pelo suor. O suor abranda as pedras. E finalmente, o ego sum, que sum. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o Severino que está aqui presente, que vossa presença imigra. Eu sou o professor Jorge Miguel, estou divulgando o idioma nacional por meio da literatura portuguesa e brasileira. Estamos dando aulas desde a literatura renascentista, medieval, até a literatura moderna. Aqueles que vão prestar vestibular podem perfeitamente assistir às aulas e tenho certeza que lhes será muito útil. Aqueles que forem prestar um concurso de interpretação de texto em que cai português, também. Eu faço interpretação de texto e pode ser muito útil. Divulgue o idioma nacional. Inscrevam-se no meu canal. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele, e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. A minha pátria é a língua portuguesa.